Fala galera, tudo bom com vocês? Ícaro e Vitor na área e estamos começando mais um episódio do Yokohama TV, o podcast do Karatê. E hoje vamos conversar... Bom, o Vitor já vai falar, porque eu sempre me atravesso, né? E sempre passo errado pro Vitor a bola aqui, mas não vou passar errado dessa vez. Então, antes da gente começar a falar, eu vou falar dos nossos patrocinadores. Zanchinho, time dos campeões, 30 anos no mercado, mais de 30 anos no mercado. Se você pratica Karatê nos últimos 30 anos no Brasil, você conhece a Zanchin, e mesmo fora do Brasil, em alguns lugares aí, você também vai conhecer a Zanchin, que fabrica kimonos excelentes, enfim, não tem dúvida da qualidade do material deles, da versatilidade, da variedade de materiais. E se você utilizar o código YOKO10, o cupom de desconto YOKO10, você vai ganhar 10% de desconto na primeira compra. Então vai lá, enche o carrinho e aproveita, vai ter 10% de desconto, mais 3% de cashback, vai dar um bom desconto aí na sua primeira compra. E também agradecer o grupo Real X Empreendimentos, que está fazendo aí o apoio aqui ao podcast. A gente tem com eles uma parceria relacionada a consórcios, cartas de crédito, investimento, enfim, é uma gama enorme de serviços. E se você entrar em contato no link da descrição, você vai falar com a gente e a gente vai repassar para o cara que vai resolver os seus problemas dessa natureza. Casa, carro, investimento, vai ser com eles e vai dar muito certo, garantido. E Vitor, manda bala. A gente vai ter um episódio aqui muito legal, que é praticamente a maior concorrência da Yokohama na atualidade. Hoje é dia de treta. Hoje é dia de treta. Hoje vamos fechar o... Não, brincadeira. Ele é um cara que eu respeito muito. Tive uma experiência muito legal no tempo que eu fui para a seleção. Né? Eu sentia que ele participava como se fosse aluno dele. Então ali ele cativou, ele ganhou um respeito meu que levo para o resto da vida. E hoje a gente vai conversar com o Vanderlei Machado. Esse cara ele tem 52 anos, ele é formado em bacharel pela FURB, pós-graduado pela UGV em treinamento esportivo, faixa preta sexto dan, técnico de seleção brasileira. Tem tanta coisa. Assim, se a gente for ler todo o currículo, a gente vai levar Vai longe. um tempinho aqui. Então a gente fica bem contente de ter esse cara aqui, porque ele realmente é alguém que eu admiro muito. E eu tava há tempo já querendo trazer ele aqui, mas como ele é de outra cidade, é um pouco mais difícil. E na atualidade ele está trabalhando aí com alguns cursos, né, como Sucesso no Karatê, como ser um bom empresário dentro do Karatê, né? Acho que ele vai poder falar aí com mais detalhes aí pra gente. E hoje vai ser muito legal o tema para quem é professor e, claro, também para quem é atleta, aluno, né? A gente sempre consegue tirar bons insights aí. Sensei, fica à vontade, se apresenta para quem não te conhece. Olá, Vitor, Ícaro, prazer em estar aqui, poder conversar um pouco com vocês. A admiração pela família e pela equipe também é recíproca. E a ideia é de conversar um pouco sobre o Karatê, sobre esse trabalho que eu estou desenvolvendo agora sobre professores, sobre sucesso no Karatê, que eu acho que precisa evoluir bastante. Estou à disposição para a gente bater um papo longo aí, tá? Tranquilo. Cara, já vou começar por isso, porque eu fiquei curioso, eu quis ter a oportunidade e perdi ela. Acho que foi no começo desse ano, teve o treinamento para árbitros e tu deu uma palestra sobre negócios, né, no Karatê. E eu, infelizmente, perdi e eu fiquei, cara, eu queria saber o que é que ele fala. Então, assim, basicamente é o que esse trabalho que tu tem fazendo aí em relação a ser um bom gestor dentro do Karatê? Eu acredito assim, pelos anos de vivência que nós temos, professor Veroni, teu pai, assim, eu vejo que o Karatê ele tem nós somos muito dedicados, nós gostamos muito do que fizemos, só que nós só temos uma visão, é a visão competitiva. Eu separo o Karatê em 3 momentos, né? O Karatê marcial, como o professor Veroni estava falando no episódio anterior, Sim. Que era aquele sem peso, sem faixa, aquele... Brutão, né? Era um momento. Na verdade, esse Karatê estava entrando no processo competitivo. Ele não era uma competição, ele não preservava a integridade física do atleta. Sim. Aí nós vamos evoluindo, como toda a sociedade evolui. Aí nós estamos num momento competitivo, onde que tudo que se fala é competição. E eu gosto, o meu DNA, o nosso DNA da BK é competitivo como o de vocês. Mas eu acredito que a minha missão, a minha vontade no futuro próximo é contribuir com o Karatê, mas entendendo os professores que nós temos um terceiro momento, que é o momento do Karatê de negócios, onde é um trabalho onde a gente tem que evoluir como profissional. Não dá para ser um profissional que não consegue viajar, que tem que fazer tantas vaquinhas, que tem que pedir tanta ajuda, que não tem um parceiro, ele tem ajudas de patrocinadores, não.
Você precisa de um parceiro. Então, esse momento do professor empreendedor, onde ele muda essa característica de marcial, competitivo, e ele entra nos negócios também, aí tu vai dizer assim, Vanderlei, mas essa dualidade pode acontecer? Claro que acontece. Tu pode ser um bom gestor competitivo, um bom coach competitivo, mas também pode ser um bom empreendedor. Pode fazer o teu negócio dar certo. E é importante a gente tirar esse gap, essa disparidade entre outras profissões. Uhum, sim. Então, vem cá, quanto que um professor de karatê ganha? Ganha X. E o médico? Não, mas por quê? Não existe um investimento? Sim. Foi 5 anos de estudo, foi mais tantos anos de ser faixa preta. O Vanderlei viajou por mais de tantos países, viajando culturas, aprendendo novas técnicas, ensinando, e tantos profissionais que quando chega não tem o retorno não financeiro. É valorizado, né? E o mais, né? Quantas crianças são moldadas, né, pelo karatê e mudam às vezes ali uma rota de vida ruim para uma rota melhor, né? E o professor não tem essa valorização. Também eu acho que isso que me cativou, né, em querer saber o que é o trabalho que tu vem fazendo, assim, né? Deixa eu até fazer uma complementação que acho que vai bem próximo dessa mentalidade. Eu estava vendo uma palestra de um professor de jiu-jitsu, eu não vou lembrar quem que era um dos Gracie, mas eu não vou lembrar qual deles que era, e ele estava perguntando, ou era o Fábio Gurgel, mas ele estava perguntando para os outros professores, quem de vocês tem plano de saúde? Né? E não estou falando de plano de saúde pago pela empresa que você trabalha no contraturno. Não, pago pelo jiu-jitsu, que tu tira do valor da aula que tu dá de jiu-jitsu. Quantos professores de jiu-jitsu têm plano de saúde? E com o que tu trabalha? Tu trabalha com saúde. Como é que tu não tem, né, nem, tipo, tu não se valoriza ou não é valorizado ou não construiu a carreira de uma forma a valorizar ao ponto de tu conseguir bancar um plano de saúde para ti, para tua família, enfim, ter uma qualidade de vida. E eu acho que vai mais ou menos... De encontro, sim. Eu penso, tu tem uma previdência social, isso. Tu tem uma previdência particular. É importante a gente pensar lá na frente, nossos professores, que a gente vive do corpo, né? O educador físico. Então, como é que vai ser daqui a 10, 15 anos? Como é que nós vamos estar com esse vigor? Então, é a previdência privada, um plano de saúde, chegar bem lá. Então, é esse meio que eu começo a tentar devagarzinho moldar. É difícil mudar o professor de karatê, né? O professor de arte marcial, vamos falar do karatê porque é a nossa área, né? Sim. Então, como é difícil, mas aí, através dessa palestra que eu acabei dando na federação, eu tento fazer essa evolução, né? Vamos lá. Há um pouco tempo atrás, a gente tomava café minha mãe coava o café. Então, evoluiu. Hoje eu tenho mais de 120 tipos de café. Que de café tu escolhe, né? Então, já evoluímos. Antigamente era um telefone fixo. Hoje nem se usa mais. Né? Hoje em dia é um status ter um iPhone 14. Eu lembro que agora a gente comprou para o curso da Mike um iPhone desses 14, porque eu gosto muito da Samsung, mas era melhor tal para o curso. Aí eu falei, 14, professor. Então assim, é um status, não é só... O que ele menos faz é fazer ligação, né? Então olha como a sociedade evoluiu. Tem hotéis que têm menus de travesseiros. Dorme de lado. Então, olha, tudo evoluiu na sociedade, bancos de carros, então o karatê também tem que evoluir. E aquela parte do início marcial, onde era sem tatame, onde era sem luva, taco, né? sem protetor. Eu lutei no taco, né? Não era categoria absoluta, mas eu entrei. E hoje em dia é tatame, é proteção, então tudo evoluiu. Então, vamos, professores, vamos evoluir, vamos mudar essa perspectiva perante a sociedade e entender que nós temos um grande produto, um grande serviço sendo prestado à comunidade, à sociedade, e a gente tem que saber entender que existe um retorno também, né? Eu não cheguei a lutar no taco, mas eu treinei bastante tempo no não taco. era taco, mas não sei se era da época ou se era porque era adaptado, mas eu competi com fitinha, tipo marcação de fita. Perfeito. No piso ginásio, piso duro, cimento, que tinha, né? Era o que tinha. Então evoluímos muito, né? A luva era o tecidinho só, um paninho. Sim. Eu sempre lembro da Meikyo. Da Zanshin também tinha. Da Zanshin tinha, com certeza. É muita evolução, né? E, assim, da onde que começou o Karatê ABK? Eu fico sempre curioso, porque o Veroni eu conheço desde que eu nasci. Agora, a ABK, ela surgiu dentro da FCK muito tempo depois, né? Não, ou talvez antes, não mas sei. Tu não tinha eu não conhecia. Eu acho que... Posso te dar um baita de um corte aqui? Pode. Em vez da gente ir pro
pra ABK, vamos pra ele primeiro, depois Pode pra ser, ABK, porque acho que vai construir legal Acho que é melhor o roteiro. a linha de raciocínio É bom em dois por isso, né? Que um vai tocando a bola pro A gente outro. vai se né? atrapalhando também, mas faz parte. Mas é uma conversa, né? Exato, exato. Um podcast é esse, bate-papo, é informalidade, Não isso é tem bacana. um roteiro, mas eu acho que ia ser bacana Falar pegar de a time. história, Perfeito. assim. Do futebol também, né? Também veio do futebol. Não, quem me conhece sabe que eu sou gremista, então eu sou do futebol, joguei, mas não tanto como presidente, mas sou gremista forte, tá? Bom, Mas tirando esse defeito aí pode contar. essa virtude. Então, assim, é até bacana que essa história eu contei poucas vezes assim, informalmente, ou até em entrevistas pequenas, né? A minha história é uma história muito interessante, tá? Porque eu comecei com 21 anos no Karatê, não tão novo, como vários da nossa geração mais velhos. Só que eu comecei do nada, né? Eu tenho meu irmão, que é técnico também, o professor Fabiano. Também de Karatê? Sim, é técnico nosso e tal. E sim, ele... magrão, alto, sim, cresceu sim. mais. Eu sou que cresci menos. Deram menos leite materno. Tomara que o Miguel, né? Tomara que ele cresça mais para tu saber como é bom isso também, tá? Então, assim, daí eu com o Fabiano com 10 anos, eu com 21, ele 11, e andou brigando na escola, alguma dessas confusões, e eu cheguei, sentei lá no meu pai e disse, pai, vamos botar o Fabiano no Karatê. O que me veio foi Karatê. Foi judô, não foi nada, foi Karatê. E ele olhou para mim, por que tu não entra? Eu disse, com 21 anos, andando de carro, já começando a dar umas voltas, aí eu não vou entrar lá para ficar apanhando. Ele disse, não vai apanhar, tu vai aprender. Olha o que é a mudança na vida, né? Isso foi 8 horas da noite, eu trabalhava no banco, eu fui bancário durante 5 anos, virou a noite, eu acordei de manhã, 10 horas fui para o centro, atravessei de onde eu desci do ônibus, entrei na academia do professor Silvio Rechenberg, que foi um grande professor de Blumenau, digo-se passagem, me matriculei, à tardezinha comprei o kimono, em 24 horas eu estava treinando Karatê. Desde das 8 da noite do dia anterior. Cara, 24 horas eu estava treinando. Mas entrei e não queria competição, queria aprender, defesa, alguma coisa lá, porque eu queria me defender. Não, competição. E o pessoal treinava para competição. E o teu irmão foi junto? Não, só eu. Fui sozinho. Tu deu a ideia para levar o irmão? Eu sempre fui muito determinado. Talvez não tão inteligente ou habilidoso, seja o que for, mas eu sempre fui muito determinado. E aí eu me inscrevi, comecei a treinar no formato espelho, sozinho, socando, aquele formato muito tradicional. E fui evoluindo, o pessoal ia para a competição e eu não quero isso. Passou um tempo, eu com 23 anos, aí me convenceram, eu fui para a primeira competição B, competi, não tirei nada individual. Mas aquela pretensão, né? Mais para... Não, fui lá para ver como é que era, eu gostava de competição, e aí fui. Pronto, futebol, jogava muito. E aí fui, ganhamos por equipe, um B lá nem lembro, São Francisco, acho que foi. No final do ano tem Timbó. Lembro que o Hortulano faixa vermelha, laranja, lutou absoluto. Era um monstro já, grandão. Tal. Eu lembro dele grandão lá com o Mário e tal. E lutei, não peguei nada. No ano seguinte, aí sim, acabamos indo para o Vasto Verde, que aí ele contou a história, que ele tinha uma equipe de base, um pessoal novo, já era um pessoal qualificado, o professor Veroni. Depois até quero falar um pouco sobre a história dele, que ele não falou. E aí se agregamos 15, 10 graduados lá, e aí virou um Vasto Verde muito forte. Aí no ano seguinte, o primeiro campeonato meu foi em Jaraguá, que eles... não quer ficar na verde? Não, já sou roxo, vou para roxo, marrom e preto. O primeiro campeonato meu foi com o Fabiano Borges Oliveira, que é de Florianópolis, vice-campeão mundial da Vadô. Ele era, não sei se tu chegou a pegar o tempo. Não. Teu pai vai conhecer, um dos melhores karaté que teve no estado até hoje. Impressionante. Que dependendo do ano, eu ainda era muito pequeno. Então... Não, sim. Eu vou te falar honestamente, particularmente, porque eu acompanhei Douglas e Fabiano. Não teve ninguém parecido. Deve ter coisa na internet. Ele comentou esses dias na aula que teve uma época da Vadô que tinha era um monstro. muito bons. E com certeza ele estava ele era Nelson Moraes, Eli Schmidt, amigos, Fábio Siqueira, isso é uma história. Mas o Fabiano era um cara assim, estivemos vendo um exemplo. E aí, Fabiano, enfim, aí a gente começou, aí já lutei com ele, aí depois comecei a me envolver, tinha dado uma escapada. Aí voltei, comecei a competir, e aí segui em frente, aí tive uma história competitiva muito bacana, assim, fui durante 4 anos campeão de jogos versus consecutivos, sem perder nenhuma luta, aí depois perdi, enfim, eu tinha uma história de equipe individual bem bacana. Fui atleta médio, digamos assim, o máximo que eu consegui foi chegar a um vice-campeonato brasileiro adulto,
O máximo, e na nossa época não era assim como hoje em Santa Catarina, é um polo. Na época era um Nelson, foi medalhista, um outro aqui. Eu lembro que a gente foi para Tocantins, onde eu fiquei vice-campeão. Medalhar na época num brasileiro já era o ápice do ápice, né? É uma coisa difícil, tá? Era muito difícil. Hoje a gente evoluiu muito com tantos atletas bons. Mas Hoje era meio que se muito tornou difícil. padrão quase, né? Ter Não algum ir, atleta na não academia. voltar já é ser medalha. E aí naquele de Tocantins a gente foi, a delegação toda, quem voltou com medalha foi eu e a Mayra. Então assim, 2 medalhas, uma seleção adulta. Era muito competitivo para nós. E aí evoluímos muito, graças a Deus. Né? Mas o meu ápice foi esse, vice-campeão brasileiro. Só. Mas vai Já é um bom resultado. Na época, Eu nem assim, sabia disso aí também. eu tinha um histórico bem bacana como atleta. Assim, não fui excepcional. Eu até a gente conversa muito, mas nós tínhamos muito pouca informação, né? Não tinha isso, né? Imagina, poder viajar para um S Open de Las Vegas, uma Nem Premier sei se League. tinha na época. Eu acho que não Tinha campeonatos fora. Eu lembro que mas a gente não tinha acesso, não sabia, não tinha conhecimento, né? Não chega. Hoje tu abre o Instagram, tu vai ver o tempo negócio, real, né? É em tempo real, exatamente. Agora na época, até chegar a informação, saber como fazer para ir, devia ser de fato difícil demais. A gente comprava aquela fita cassete, sim. VHS. VHS, Aí tu botava, via o que acontecia no Mundial há 3 anos atrás. Então assim, a gente sempre era muito difícil, não tinha acesso, né? Então, e o pessoal do Salvador, eles tinham os campeonatos brasileiros deles, além do normal, e tinham também campeonatos mundiais deles. Então eles tinham um intercâmbio bem maior que o nosso, né? Eles já estavam um passinho à frente na questão competitiva. Sempre tiveram. Sempre depois que não, mas sempre tiveram. Sim. E daí, em que momento assim que o cara que nem queria treinar karatê, que começou tarde, que queria que o irmão fosse, né? Que momento você falou assim, pô, isso aqui é pra mim e eu quero virar professor de karatê? Não sei se foi esse o caminho ou aconteceu. O que deu? Mas tu sabe que eu tenho uma facilidade com criança, assim, eu tenho uma afinidade com criança, enfim. Eu nunca imaginei ser professor. Eu nunca tive, eu não lembro da minha história de eu ter muito afeto, não tinha. Daí comecei a treinar, enfim, aí depois no Vasto Verde e tal. E aí me convidaram na academia do Marcionei, porque na verdade eu fui aluno do professor Silvio. A gente tinha vários professores ali, o professor Veronite, o professor José Roberto, o professor Marcionei, o professor Nils, que ele acabou esquecendo, o professor Nils também estava lá, o professor Euclides, eu ia toda quarta-feira treinar na Kremer com ele, e eu virei um atleta, um praticante que era amigo de todo mundo, treinava. E todo aí, mundo dentro da mesma... Tudo as Vasto Verde. Tudo Vasto Verde. O Beto que não era, o Zé Roberto que não era da Vasto Verde, mas era amigo também. E aí, de algum momento, o Marcelo me pediu para me dar uma aula de manhã, eu comecei a gostar, e fui, daí comecei a dar aula na Academia Speed Time, que é uma academia lá em Blumenau, e peguei gosto pela coisa e virou uma profissão, a vida, né? E uma coisa, e o teu irmão começou quando aí? Porque a ideia toda era do teu irmão, né? Daí o Fabiano na sequência começou... Mas logo depois que tu tinha começado, assim... mas aí parou, e aí depois ele voltou e começou a treinar com o professor Marcionei, e na sequência, daí eu comecei a dar aula, ele veio treinar comigo, uma faixa vermelha, e ficou até hoje. Tá, ele veio pra ti quando tu era professor, já. Sim, e ainda tava ele deu iniciação com outro professor. Legal. E como é que... Conta um pouquinho da história aí de seleção, dessa época aí, como é que surgiu essa oportunidade? Primeiro tu brilhou algum atleta? Como é que foi essa entrada aí na seleção? Sabe que a minha história, ela tem 2 momentos, né? Eu fui atleta na CBK até 2001, depois eu acabei me afastando, indo para uma outra entidade, fiquei durante 13 anos lá, fui técnico lá de seleção durante 8 anos, seleção brasileira, viajei para vários países, aí voltei em 2014, com a mudança da gestão, o professor Luiz Carlos assumiu, e aí resolvi voltar, aí o professor Veroni já falava muito bem do professor Durci, que eu conhecia, mas não acompanhava a FCK num formato dentro da entidade, e aí eu procurei o professor Durci, nosso ex-presidente falecido, e aí voltei à FCK, em 2014. Então, na outra confederação, a gente tinha uma história grandiosa. E aí voltei do zero, voltei sem ser técnico, nada. Comecei como professor só. Sim. Aí naquele ano seguinte, 2015, o professor Dulce me chamou para técnico da seleção catarinense, e aí eu comecei, naquele ano eu já tinha encaminhado a minha esposa, a professora Mike, como atleta da CBK. Ela já estava participando da seleção, aí eu classifiquei mais 2 e fui para o Peru
num Pan-Americano 2015 e acompanhar eles de longe. Assistir, e aí eu comecei a conversar, comecei a aparecer mais, né? E naquela sequência, no ano seguinte eu botei 7 na seleção, depois 14 na seleção, assim, foi um crescimento. E em 2016 foi até bacana, né? Naquele ano já tinham me falado, acho que vai ter se chamado para a CBK, para a seleção. E eu, aí teve um campeonato em Blumenau, uma seletiva em Blumenau, acho que foi do sênior, não lembro agora. Aí eu disse, vai ser agora, né? Não me chamaram. Eu disse, vamos chamar em casa, né, cara? Aí teve outro que, nossa, tinha 3 seletivas. Aí teve outro, não me chamaram. Aí a gente fez na segunda seletiva da base, se eu não me engano, foi no Ipiranga de novo, daquele ano. Aí eu disse, agora já me chamaram no começo do ano, não vou chamar mais, né? Já foi, então, né? Ele não vai chamar, tudo bem, deve ser mais pra frente. E eu tô lá conversando, batendo um papo, daqui a pouco na abertura, distraído às vezes, né? A gente conversa muito, né? Sempre conversa, né? E aí eu tô lá, daqui a pouco, agora o novo técnico, mas sabe quando a primeira eu estava preparado. Na segunda, na terceira eu estava despreparado. Foi uma emoção muito, porque é um momento importantíssimo. Eles estavam esperando. Agora me pegaram desprevenido. Nem deu tempo de criar um agradecimento especial. Nossa, foi muito bacana. Eu valorizo muito isso, né? Tu estar como técnico. E essa vida de seleção, eu estou desde 2016. Eu tive primeiro ano como técnico. Aí em 2017 a gestão deu uma reestruturada no processo. Foram afastados todos os técnicos e foi chamado a 4 coordenadores só. Aí eu fui durante 4 anos coordenador do Brasil de Catar e da seleção de base feminina. Então foi um momento fantástico. E nesses 4 anos, que foram até 2021, eu participei do ciclo olímpico. Nossa. Sim. Então eu tive a oportunidade de ir pelo COB, para a China, Áustria, Canadá, Japão. Eu fiz a aclimatação com o pessoal, com os atletas do Brasil, pelo COB durante 18 dias em Saitama. A gente ficou 10 dias em Saitama, treinando no aniversário, onde a delegação brasileira ia alojar para a Olimpíada, fazer um teste no sentido de estruturação, né? Aí depois fomos para Tóquio, aí participamos da Liga Mundial, aí voltei, então assim, foi 18 dias fora, foi assim uma experiência... Conheceu um monte de lugar legal, né? Foi maravilhoso. E lá tem que adaptar com o fuso horário, né? Porque acho que pro atleta deve ser às vezes uma pancada, né? Sabe que eu não sinto tanto, tá? Alguns sentem mais. Então, assim, o que a gente sente é a alimentação, que eu sou mais enjoado para comer, no Japão nem tanto, China mais. Mas assim, a volta, vamos falar agora de detalhes da viagem. Eu lembro que eu saí do Hamada, que é o hotel em Tóquio, em tal horário, 48 horas depois eu cheguei no meu portão de casa. Então, assim, é uma loucura, né? Muito tempo viajando, mas as experiências são, assim, maravilhosas, né? Pelo COB também eu fui para 2 Jogos Sul-Americanos da Juventude, que é Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, Jogos Sul-Americanos e os da Juventude. Então, assim, ano passado estávamos com a Letícia lá, né? Sim. Foi na Argentina. Então, são momentos, assim, que não tem como descrever. O Karatê, ele me proporcionou viajar por mais de 25 países, né? Sim. Então, assim, uma experiência... O cara que era bancário largar a profissão para começar no Karatê, né? O destino a gente não sabe o que nos espera. Mas na época já rendia, já valia a pena ser professor de Karatê para ti, ou realmente foi para seguir um sonho ali? Olha, sabe que o professor Veronice rendeu bastante, tá? Ele era um cara que não está acompanhando. Então, assim, eu era bancário. Mas não tinha pretensão nenhuma de ser atleta, nada. E fui praticando daqui a pouco, e tanto é que eu fazia administração de empresa, eu sou formado, né, em bacharel. E aí daqui a pouco comecei a praticar o Karatê, comecei a gostar, competição. Disse, eu quero saber, vou mudar de faculdade, né, vou para educação física. Sim. Aí fui lá, não matava muitas matérias, aí disse, não, vou ficar. Aí acabei a administração, depois comecei, até por incentivo do meu amigo Tarcísio lá, a educação física. Mas o Karatê não tem como dizer que era uma forma de, vamos falar abertamente, de ganhar dinheiro, de viver bem, né? Porque a gente, querendo ou não querendo, é uma profissão nossa. Nós trabalhamos para isso. Sim. Eu trabalho com uma empresa e eu faço um bico de Karatê, tudo bem, eu respeito. Agora, a minha vida é trabalhar com Karatê, eu só trabalho com Karatê, nós trabalhamos Karatê. Então, tem que ser uma fonte de renda, e aí tu vai buscando isso através dos anos de capacitação, mas na época era muito pouco, né? Não tinha como, né? Aí tu continuou como bancário até certo ponto, ou largou e foi tentar? Não, eu larguei, daí comecei com meu pai, ele trabalhava com algumas coisas lá, comecei a trabalhar com ele, mas não foi uma mudança de plano do governo lá, não deu certo, aí eu fui dar aula de Karatê.
E aí comecei a gostar, primeiro momento como hobby, estar envolvido, e aí na sequência deu certo e eu sigo devagarzinho crescendo, né? E aí, após isso, agora eu vou chegar na ABK. Após isso, então tivemos toda a entrada, o ingresso no Karatê já mais tardio e toda a parte competitiva. E a ABK surgiu em que momento desse caminho aí, antes da seleção, depois da seleção, como que a ABK surgiu, né? Assim, eu durante muito, até fazer uma menção ao nosso presidente, professor Veroni, que eu digo, e muito tranquilo sobre isso, que o Karatê de Blumenau ele tem um momento antes dele e depois dele, tá? Assim, o Karatê com o envolvimento dele, a briga dele, como ele fala muito, ele briga por tudo, então assim, conseguiu fazer com que o Karatê tivesse um outro momento na esfera competitiva demais. Se não existisse ele, talvez não tivéssemos chegado ao nível que chegamos de uma cidade tão próspera a nível competitivo. Uhum. Sim. Então tem um papel fundamental não só em Blumenau, em Santa Catarina, mas em Blumenau muito forte mesmo. Mas aí eu era atleta, professor do Avasso Verde, e em algum momento, como a gente sabe, às vezes não muda as ideias, a gente tenta buscar um caminho solo, né? Uhum. Alguns cantores da dupla sertaneja também buscam solo, não. E aí nós não abrimos a Associação Blumenau de Karatê, nós abrimos a Associação São Bernardo de Karatê. Talvez essa tu lembre o nome. Ou não sei se... acho que tu, como eu estive fora durante o teu período competitivo, talvez não... Eu sinceramente, eu fui... De 2001 a 2013 era o teu período de adolescência e crescimento, e eu só se víamos em joguinhos abertos, os jogos, né? E aí eu não prestava muita atenção em técnico, não estava... E já era por cidade já, né? Não, perfeito. E aí abrimos já tinha uma associação de moradores onde eu morava, e ali a gente instalou a Associação São Bernardo de Karatê. Tanto é que nosso primeiro brasão era um cachorro, tal. São Bernardo, né, tal. E aí foi indo, aí na sequência eu fui mudando de local, a gente começou a dar aula no Ipiranga, e junto com o Ipiranga aí eu abri a Associação Blumenau de Karatê. A Associação Blumenau de Karatê, ela foi a ABK, né? Ela foi fundada em 2002 oficialmente. E daí a sequência foi construindo esse legado que a gente busca, né? De buscar desenvolver grandes atletas na parte competitiva, desenvolver, buscar esses resultados a nível nacional, estadual e buscar o nosso espaço, né? E hoje a ABK tem muitos núcleos, ou fica só na Associação Ipiranga, ou não é mais? Como que está estruturada fisicamente, assim, para a gente tentar visualizar aqui a ABK hoje? O script, né? O tamanho. Assim, hoje nós estamos, o nosso QG, o nosso ponto central é o Clube Ipiranga, né? Lá nós temos 2 dojos, como o professor Veroni falou, quando quiserem são bem-vindos. Lá nós temos 2 áreas de treinamento. Lá, hoje nós temos 10 professores que trabalham com Karatê. Nós temos em torno de 28 locais dentro da cidade, com 7 escolas particulares, 13 públicas e alguns locais a mais, associações e assim por diante. Nós temos hoje em torno de 1.450 alunos que praticam Karatê em Blumenau pela ABK. Bastante gente. Na iniciação esportiva da Secretaria Municipal de Esportes, nós temos 5 professores que trabalham com a Secretaria, que é um projeto maravilhoso, e da Secretaria nós temos em torno de 650, 700 alunos que estão ligados direto a esse projeto com aulas gratuitas. Que legal. Que são nas escolas, geralmente? Escolas municipais, né? E alguns clubes, mas principalmente escolas municipais, através do contraturno, né? É como aqui, né? É bem parecido, bem parecido. A gente tem isso aí. E isso é legal porque... Claro, obviamente que para ti é melhor, né? Porque acaba sendo uma fonte de novos alunos ali, praticamente que automática, né? Vira uma roda que roda sozinho, porque sempre tem gente querendo conhecer o Karatê por ali, se interessa, vira atleta, vai pro clube, enfim. Eu não sei se é assim, né? Mas na Yokohama é assim que funciona. E só que isso engrandece, acho que de modo geral, para a cidade inteira, porque às vezes o cara faz aula lá no projeto, de repente amanhã depois se muda para outro canto da cidade que não é da ABK, mas treina, né, com outro professor. Então o Karatê acaba se estabelecendo como ganha, né? O Karatê ganha. Como uma arte marcial principal, digamos assim, na cidade. Não sei se é assim lá em Blumenau, a gente tem essa percepção aqui em Joinville. Tanto é que assim, visitamos lugares aí
que trabalham com aula infantil para outra modalidade, tem lá 5, 6 treinando, aí chega num dojo de karatê tem 50, né? Eu não sei se é mais ou menos assim que acontece em Blumenau hoje. É bem dessa forma, né? A gente tem as escolas que se trabalha o karatê de forma dentro do ambiente escolar, de uma forma diferente, talvez que dentro do dojo. O karatê é o mesmo, mas uma abordagem diferente. Mais pedagógica, mais pedagógica, lúdica, A talvez, proposta né? é diferente, né? E assim, a gente traz eles para o Ipiranga de várias formas e faz com que eles a equipe se fortaleça com eles. Esse ano nós estreamos em estadual 37 alunos. Nós temos uma história, até vou dividir aqui com vocês, que nós tivemos sempre grandes conquistas como associação. Só que andamos em algum momento, enfim, enfraquecemos, vamos colocar dessa forma. Aí nós fizemos uma avaliação interna e reestruturamos o processo. Talvez o Vitor, ele está mais como técnico agora, está envolvido, né? Mas quem nos acompanha há mais tempo, até 2019, nós levávamos para o ranquear 70 alunos. Para o B a gente nem participava, de vez em quando ia. Então 70 alunos. Aí em 2022, o ano passado, nós começamos com 25 alunos. No A. No A. Por quê? Porque nós reestruturamos o processo. A gente entendeu que o processo estava meio comprometido, tinha que ser reorganizado. Então a vitória nunca foi a qualquer custo para nós. Então nós pegamos, reestruturamos o processo, derrubamos uma parte que estava no A, foi para o B, e quem estava no A ficou com condição. Muito afiado. Aqueles que estavam prontos. Pronto, é a ideia. E aí a gente foi crescendo, no final da terceira etapa do ano passado estava em torno de 35 participando, foi evoluindo. O B foi crescendo um pouco, começou com 28 por aí, chegou a 40, 50. Aí esse ano nós reestruturamos, migramos alguns para o A, fortalecemos, reforçamos o B, e agora a gente está com esses 87 amanhã, que vai ser mais uma competição muito bacana. Legal. O A a gente chegou a ter esse ano, na segunda etapa, acho 45. A gente enxugou um pouco e qualificou, peneirou. A gente fez algumas adaptações internas e alguns inventos internos nossos para qualificar eles. E o processo começou a andar de novo melhor, digamos assim. Eu posso até falar besteira, mas parece que até a logística de vocês é um pouco diferente agora, né? Do que Mudamos era... tudo. Mudamos muito. Não foi só. Isso eu acho muito interessante, essa habilidade de vamos reestruturar aqui, né? Vamos frear, Eu né? acho que Vamos isso frear é e começar de onde precisa, né? No caos, vamos começar do zero de novo, né? É uma jogada que poucos têm coragem de fazer, né? Assim, putz, eu vou perder aqui, mas lá na frente isso vai me dar um... Perder no sentido de... Não de resultado, mas perder de maneira, sei lá... Eu lembro que o até... ego, né? Isso, ego, exatamente. Mas é bacana que assim, isso não é meu problema, né? E aí eu lembro que quando eu na verdade, nós fizemos isso e realmente baixou a quantidade, perdemos, enfim, tudo bem, mas o projeto é para 3 anos, não era para agora. Bem calculado. Assim. E aí eu lembro que às vezes eu comento com alguém, agora tá, né? Desculpa. Não é desculpa, ele está reestruturando o processo. Sim. Que alunos temos. Onde é que estava o problema? Onde é que foi detectado que não estava funcionando? Onde é que está a nossa logística da comissão técnica? Como é que estava funcionando esse processo interno? Quem estava envolvido de verdade? Tu estava envolvido? Vanderlei, tu estava envolvido de verdade? Não sei. É que já não estava mais no automático. Não, vai lá, não, beleza. A gente reestruturou todo. Então, até a nossa dinâmica, como tu falou, internamente, com os professores, ela está diferente. E se a gente sente os pais, tá legal. Não, eles se esforçaram mesmo. E a gente conseguiu, ontem até postei um videozinho, o pessoal está muito engajado, né? O resultado é uma consequência. Não sempre que a gente vai ganhar, não é sempre que a gente vai... As coisas vão acontecer, mas tu estar preparado para aquele momento é fundamental. E a gente está conseguindo fazer com que tanto os professores como a equipe toda, que hoje em torno de A e B, está gerando em torno de 130 alunos, eles estejam envolvidos com o processo. A família está envolvida. Todos estão querendo melhorar. E aí... Eu acho que essa é a maior vitória, na verdade, para um clube, né? Ter a turma engajada, né? Pro dono do negócio isso é ótimo, obviamente, mas para eles também é bom, porque isso vira tipo um ciclo social ali que para eles é muito legal também, né? Ter essa equipe muito estruturada, muito forte, muito unida. Eu acho que é legal e é bonito até. Eu vi essa semana uma menina lá na Yokohama, faixa vermelha, eu acho. Sim. Primeira competição, indo assim, acho que não primeira, mas começando a competir esse ano.
E eu fui lá no estúdio, a gente tava montando um negocinho lá, e mexendo num negócio, um computador, fazendo negócio, e o treino é logo do lado, o treino das aulas do Sidney. E eu vi ela treinando lá. Aí eu conheço o vô dela, conversei com o vô dela do lado de fora, quando tava saindo. Ele falou, pois é, ela tá treinando, ela tá empolgada, e a gente tá ajudando, né, e tá trazendo, se revezando, o pai tá trabalhando. E aí ele falou, eu trago ela aqui no treino, ela treina 2 horas agora, vai pra casa, estuda, faz o dever de casa, volta, vai lá com o Célio, treina mais 2 horas, agora ele tá treinando 4 horas por dia. Bacana. E a família toda envolvida, um leva, outro traz, e... isso que eu acho que é massa, eu falei, poxa, é bacana, sabe? Sim. Quando a gente olha isso acontecendo, é legal. Tu sabe que, eu não sei se eu vou falar a frase certa, mas está mais próximo da cura quem deseja a cura, ou quem está mais próximo do êxito quem deseja, né? Então, acho que, se não me engano, é do Lúcio Sêneca, que eu gosto de algumas frases dele. Então, quando a gente começa a mudar esse processo, os resultados começam a aparecer. Então, esse ano nós temos agora, depois de alguns anos, um aluno nosso titular no Mundial Sênior, que é o Diego, que vai para o Mundial Sênior, que nós tivemos até hoje só a Mai, que sabe do nível do Mundial Sênior, como é terrível tu conseguir, porque é um processo seletivo, tem categorias que tu sabe que vai ser ele, o Douglas vai ser ele. Se não for ele, é o Edmilson. Então é muito difícil de passar a pontuação ali, né? Conta ponto de ranking? É isso? Isso, aí, enfim, o processo todo direcionou para ele conseguir, deu certo, e ele foi, vai ser mundial na Hungria, ele vai ser o nosso titular, é mais um que a gente está investindo bastante. Então a gente está começando, além desse processo de reestruturação, a gente está começando a fazer algumas ações, seja o Diego, não sei se vocês acompanharam, mas tivemos um encontro no cinema com nossos alunos, foi um negócio bem bacana. No cinema não reparei. Mas foi muito bacana. Eu até quero dividir vocês têm parceria com o shopping lá, né? Temos. A gente tem um patrocínio do Grupo Almeida Júnior, que é o Shopping Norte e o Shopping Norte Shopping. Os dois shoppings nos patrocinam, e a gente faz alguns eventos, mas aí nós tivemos com a gerente uma ideia de, como nós tivemos bons resultados no primeiro semestre com categoria A e B, a gente reunir todos eles e eles não terem custo de terem uma sessão de cinema. A gente levou 120 para lá, todos ganharam uma pipoca, todos ganharam o refrigerante, até o nosso publicitário disse, professor, vamos mandar todo mundo de camisa. Não, de camisa da equipe não, nada de camisa da equipe. É para eles, não vão pedir nada, eles vão lá, foi tudo arrumadinho, bonito, aí teve vídeo, aí assistiram o filme, comeram pipoca, criaram experiências novas, histórias novas, né? E muda o processo, aí tu consegue agregar um pouco mais. Então são ações que a gente está fazendo pensando no grupo, na equipe, né? Isso é muito legal. Quem não deve ter gostado é o cara do marketing, né? Ele deve ter falado, tipo, Vanderlei não faz isso. Ele ligou pro professor, ele estava junto, professor, a cabeça, não vai ter, é para eles, não é para eles. Porque a gente fez um grupo, eu botei, livre, traje de passeio. Aí uma menina foi assim, todos bem bonitos, são crianças bonitas, né? Sim. Aí os pais não, sem pai. É só atletas, só alunos. E aí foi uma experiência diferente, sentado, assistir. Tu conseguiu assistir o filme ou tu só ficou cuidando dele? Não, isso é bacana, foi ótimo. O nosso pessoal é muito... Nosso karatê, ele é a imagem do professor, né? O professor é educado, o professor é disciplinado, ele é um mentor, como o americano fala, né? Ele transmite esse algo a mais que a família, às vezes, por muito trabalho, por pouco tempo, ou mesmo por a criança querer um outro exemplo, e é esse mentor, o tutor que o americano fala, que ele contribui para a formação, para a criação das crianças. Né? Sim, ele é exemplo, né? Eu dou aula, né? Já não sou, assim, lá aquele cara experiente dando aula, mas eu já percebo que isso acontece muito, assim, de a criança, por mais que tenha uma família boa, bem estruturada, que dá atenção, dá carinho, ainda assim ela se espelha muito no professor do karatê, né? De tantas outras pessoas que ela convive na escola e família, e às vezes o professor de karatê, por uma ironia do destino, se torna aquela referência para eles. Eles fazem, eu quero ser igual o professor que faz isso, que faz aquilo, eu quero ser professor. Isso é muito gratificante, acho que é mais gratificante até do que o próprio valor em real que a gente recebe, né? Não sei se é essa percepção que tu tem também. Eu entendo assim, sabe que a gente fez uma pesquisa, viu? Vou até puxar esse gancho aqui, que talvez reflita um pouco o gancho que tu puxou. A gente fez uma pesquisa interna. Primeiro ano, 400 responderam. Segundo ano, 380 responderam. E agora a gente está chegando em 350. Sempre eu mantenho o mesmo
formato do questionário, para saber o que vocês pensam ano a ano. Primeiro, pós-pandemia, talvez com referência à pandemia, assustados, mas agora está mantendo o mesmo. Sobre algumas perguntas, uma delas a gente perguntou, por que tu colocou o teu filho no Karatê? Eu digo, aquele filho de 3 anos, ou aquele senhor, por que tu entrou que tem 60 anos no Karatê? Sim. Como vocês têm? Por que tu entrou? Mas esse grupo que respondeu tinha uma porcentagem também de atletas nossos. Então, entendendo que nós temos um DNA competitivo. E aí perguntamos por que treinou. E aí demos algumas opções. Resumindo, 78% respondeu que entrou ou pratica Karatê pela atividade física. Opa, então a gente começa a pensar até em Marte, né? Além do processo todo. Mas se ele pela atividade física, por que não fazer musculação? Ok. Ginástica, atletismo, ele vive para o Karatê. Então, porque agrega alguns valores a mais, deixa o corpo mais torneado, definido, tônus muscular. Ok. 76% colocou pela concentração. Nossa. Olha o valor que nós temos. Aí tu começa a linkar a minha mentoria do Sucesso Karatê. Olha o que nós entregamos para a sociedade. Não é que diz assim, ó, por que o Karatê? O Karatê faz muito bem. Ele salva o quê? O que ele faz bem? A gente não tem dados. Não tem dados. Cadê os dados? Uhum. Não, porque ele salva a vida. Como é? Bombeiro? Não entendi. Como é que salva? Eu quero entender melhor isso. Não, porque ajuda. Ajuda como? É importante entender o que a gente entrega para a sociedade. Então, E o que a sociedade espera também que o Karatê entregue, né? Claro, perfeito. Eu estou vendendo um serviço também. Não vende teu personal de musculação, é assim que funciona. Então, assim, entrega atividade física. Pós-pandemia, o pessoal está conscientizado que tem que fazer atividade física e não tem outra escolha. Ok. Concentração. Como é que a gente consegue fazer isso? Linkar. Tá, entrega concentração. Mas para que a concentração? Deus, cara, essas crianças estão muito ligadas aos equipamentos eletrônicos. Sim. Elas não têm mais foco de começar uma atividade e acabar a atividade. E essa atividade pode ser na sala de aula. Eu não consigo ficar aqui... Um período de horas ela já dispersa. Né? Pô, eu talvez acompanhando a entrevista anterior, eu estou aqui, daqui a pouco eu desfoco. Por quê? Porque eu não tenho foco. E o Karatê, através do kata, através de um Kihon interminável, além de outros benefícios que causa, que a gente sabe, persistência, coragem, ele traz concentração. O Mukso concentra. É importante que você consegue acompanhar um kata, um treinamento de 1 hora, daqui a pouco tu consegue ficar melhor numa sala de aula, sentar e ficar parado. Olha o quanto a gente entrega. Terceiro lugar, disciplina. 75% colocou pela disciplina. Crianças agredindo professores, não respeito os avós. Olha o que a gente entrega. O que é disciplina? Não é aquela disciplina de antigamente, que tu fica quieto, não fala nada. Não é essa disciplina. Primeiro aprende que disciplina é, não, agora tu entra no tatame e faz saudação. Não, agora é a minha vez. Aí posso tomar água? Não, espera um pouquinho, vamos tomar todos juntos. Isso é disciplina. Saber os momentos, né? Ô Vitor, por favor, coloca a mão na cintura para fazer o alongamento. Não, agora não. Posso? Não. Então tu começa a dar limites para eles. Eles começam a entenderem que comandos são importantes eles receberem. Não é só direitos, tem algumas obrigações também. Então olha o que a gente está entregando. Emagrecimento 14%. Já sabemos que não podemos fazer propaganda. Não é esse o emagrecimento. foco, né? Opa, professor, já entendemos que não dá. Aí tem um professor que tu conhece, que é o professor Tarcísio, e ele, quando eu mostrei a pesquisa para ele, ele ficou assim, não acredito. O cara trabalhou o marketing errado a vida Não. inteira. 35% queriam chegar à faixa preta. Ele assim, mas como não querem chegar à faixa preta? Porque o sonho de todos que entravam era ser faixa preta. Sim. Era o nosso. Não é dessa nova geração que eu chamo de aluno novo. Esse aluno novo não quer talvez o que nós queríamos. 42% competição. O nosso DNA é competitivo, e só 42%. É um número baixo, se for considerar. E é interno, a pesquisa foi interna. Olha, é um então, número dentro baixo de alunos envolvidos, sei lá, 80, 90 de alto rendimento. Sim. Então, olha como é interessante entender que, como eu digo, esse aluno novo, talvez ele não queira as mesmas coisas que nós queríamos. E por isso, professor, é importante nós estarmos preparados para receber e atendê-los ele com qualidade e com uma forma diferente, uma abordagem diferente. Então é mudar o teu karatê? Não. É o mesmo karatê, só com uma abordagem diferente, uma proposta de aula diferente. É uma nova roupagem, digamos assim. Porque eu entendo que se nós vamos em qualquer lugar, num restaurante, e se tu tem um atendimento bom, isso é para nós, né? Tu leva tua noiva, tua namorada lá, tem um atendimento bom. Cara, tem um ambiente bom. E a comida é boa, tu volta. Se um desses falhar, não sei se volto.
Não sei se volta. Então, se eu entendo que tem que acontecer, se eu tenho que ter um dojo apresentável, bonito, eu tenho que ter um professor apresentável, com uma comunicação boa, atendendo esse novo tipo de cliente, e eu tenho que ter um conteúdo que ele busca. Ele não escolhe conteúdo, só que eu dou um conteúdo que entrega o que ele espera do karatê. Sim. E vai trabalhar no percentual ali e vai buscar o que a população quer, né? De uma forma geral e que espera. Assim, que tenha qualidade com capacidade de oferecer. Né? E se tu olhar, eu vi que você estava conversando num outro podcast sobre a arte marcial. Tá, mas a defesa pessoal é fundamental. Mas vamos lá, eu moro num apartamento. Se o cara do lado me xingar e eu for lá dar um soco nele, eu tô ferrado. Sim. Processo, polícia. Cara, hoje em dia... Então a arte marcial, ela tem, além da defesa pessoal, que é importante, que vai criar só para o treinamento, mas ele tem outros objetivos. É fazer com que eu tenha uma percepção do perigo, desenvolver uma concentração, tantas coisas que a gente agrega à sociedade. Então, será que a gente, na opinião de vocês, a gente consegue cobrar, vamos colocar dessa forma, ou receber em troca o que a gente entrega? Às vezes não. A maioria das vezes não. O interessante é que assim, as pessoas às vezes têm uma visão, e acho que isso vai bem ao encontro, né, dessa ideia. Tem uma visão de que a defesa pessoal é você saber única e exclusivamente a parte física. Mas, poxa, acender a luz de casa na hora certa, ou trancar a porta do jeito... ter a mentalidade, o zanshin, né? É a defesa pessoal. Perfeito. E às vezes... sem tu precisar fazer nada da parte agressiva, né? A parte anterior. Postura, como te apresenta. É o sentar no Uber no lugar certo. Exato. Não é na direita do motorista, é atrás do motorista. São detalhezinhos que... Isso é percepção marcial. Eu não lembro agora com quem eu conversei que era da área. Eu acho que talvez o Ícaro vai poder até falar um pouco mais disso. E... por exemplo, assim, policiais, militares, enfim, que andam armados, eles inclusive têm protocolo de como se posicionar com o parceiro para que um proteja o armamento do outro. Sim. Isso também é uma defesa pessoal. Né? Porque evita deixar exposto aquilo que causa perigo, né? Perfeito. O jeito de você... A gente aprende... Eu fui policial um tempo. A gente aprende como sentar no restaurante. Tu nunca vai sentar de costas para a porta. Perfeito. Tem uma série... Então, mas isso também tem na arte marcial. Então, isso é defesa pessoal também. Né? E não precisa agredir ninguém, não precisa fazer nada. Isso já evita, né? Afasta o perigo. E compartilhar uma história. A gente, quando aprendia, eu trabalhava muito na apreensão de menores infratores. Teve um que era... não vou nem falar nenhum adjetivo aqui para não ser censurado, mas... qualquer coisa aqui, ó. Não vou nem mostrar pra câmera. Não vou falar nada aqui, mas ele era um rapaz inteligente, digamos assim. E ele fazia mais pra coisa errada. E a gente aproveitava, aprendeu, tava lá na viatura, levando pra juizado da infância, etc. E a gente perguntava, tá, mas... vamos aproveitar e vamos conversar, né? Vamos saber o que eles pensam, né? Eu e meu parceiro na época. E a gente ficava perguntando, tirando dúvida. Tá, mas por que vocês mais roubam hoje em dia? Rouba isso, rouba aquilo. Quanto vocês ganham por tal coisa? A gente ia pegando as informações. E o guri ia falando tudo. Aí ele falou, tá, e quem que tu escolhe pra abordar na rua? Como que tu vai? Ele, cara, ou fone de ouvido ou tá falando no celular. Se o cara tá no fone de ouvido ou no celular, aí a gente vai. Ou a mulher que está muito distraída, com a bolsa para fora. E assim, foi uma conversa muito espontânea, sabe? E o guri falando, ele ia abrindo o jogo. Aí ele falou, se o cara tá numa postura legal aqui e tal, a gente não vai, porque a gente não quer briga. Tá exanchinho. Exatamente. Tá ligado, aí eu falei, cara, o cara que tá aqui, ó, tá zanchinho, tá postura, tá atenção, olhando para tudo que é lado, geralmente ele não vai ser a vítima. E essa foi a visão do cara que a gente estava aprendendo. No mesmo gancho... Tá tendo uma onda muito grande, né, de violência escolar, de entrar e fazer, enfim. E aí um desses queridos, né, vamos falar assim, também foi falando, explanando, e ele falou que eles escolhem as vítimas também de acordo com como é os pais. Sim, né? Sim, a postura dos pais. Isso, a postura dos pais na hora de buscar a criança. Então ali eles escolhem as vítimas. Né? Terrível. Então, terrível. O posicionamento já é a própria defesa pessoal. E aí a gente treina isso todo dia, quando chega no tatame tem que
postura, né? Então tu trabalha esse lado de defesa pessoal sem nem precisar usar a mão, né? Digamos assim. E assim, o karatê é um olho no olho, né? Isso. É um aperto forte de mão. Então tu te apresenta, não é diferente, como tu for policial, de uma casa que tem cachorro e a que não tem cachorro. Onde é mais fácil, eles vão onde é mais fácil, onde quem tá distraído. É a lei do menor esforço, né? Bandido é a lei do menor esforço. Né? Então, e como é importante tu criar isso, eu até comento, eu tenho algumas personagens, a gente conversa muito, e eu digo que eu sugeriria sempre que toda menina fizesse uma arte marcial e tivesse, não precisa fazer o karatê, o jiu-jitsu, faz um período de defesa pessoal dentro daquela arte, que tu vai criar uma percepção diferente, e aquilo pode ser o que salve de uma situação desagradável, vamos colocar assim. É um soltar, é um puxar, é um torcer, é um empurrar. É dar uma chave ali. Mas é que às vezes é o retardar o momento. Isso. Até acontecer abrir alguma coisa espaço para fuga, né? desistir. Dificilmente tu vai ver em algum momento um cara muito forte, grande, com uma menina pequenininha, ela dando, não é normal isso mesmo, às vezes marcialmente, mas ela consegue fazer com que ele não consiga aquilo agir que ele forma quer. Claro, e aí eu desisto, né? Porque eu não tenho tempo para ficar ali insistindo 2 horas. Né? Eu vejo fundamental. E tipo assim, dificilmente uma pessoa vai ficar muito tempo tentando fazer algum crime ali. Porque ele vai ter medo de que outra pessoa veja. Então ele vai tentar, não deu, ele sai fora, né? Então o simples fato de entender isso e conseguir manejar ali o máximo possível, acho que já é o suficiente, né? Ajuda muito, né? Temos perguntas? Eu não sei se... eu acho que a gente cobriu muita coisa Cara, aqui. eu não sei. Vamos de dar uma possíveis olhada aqui. perguntas. Mas... Ou, professor, se quiser já falar alguma coisa que a gente não comentou, às vezes, enfim. Nada. Vamos procurar aqui. Eu tinha em vários lugares... Tu salvou e enviou pra mim. A última... Esse WhatsApp do Vitor parece... Se ele tivesse hélice, cada mensagem que ele recebesse, a hélice rodava, a gente tava no vento aqui. Porque... Vou fazer. Acho que eu sei qual que é. É a segunda que fizeram. Tem uma concorrência real com a Yokohama ou é uma concorrência amigável? Real e amigável, né? Não, tipo assim, uma concorrência de não gostar ou eu acho que foi nesse sentido de... não, eu não vejo isso. Tanto é porque, vamos falar de alguns, né? O Célio, o Sidney, Cleiton, são todos amigos, então não tem o porquê, né? O pessoal do Yokohama, e o pessoal do Yokohama é muito educado também. Eu espero acho que os nossos também são assim. Então não tem xingamento, não tem briga, não tem falar mal. Isso é uma concorrência normal e saudável. E isso só faz com que todos cresçam. Isso faz com que você se preocupe mais, nós nos preocupamos mais e a gente se envolva mais e assim o processo cresce. Crescendo o processo, o Estado cresce, o país cresce. Eu acho que esse ciclo, essa engrenagem, ela só faz o crescimento. É o que eu falo muito desse ecossistema no Karatê. Quanto mais a gente consegue fazer com que o professor evolua, esse ecossistema todo ele evolui. Que ele faz o processo todo. O professor, a característica do Karatê é essa. O professor que faz contato aluno, ele que não existe professor sem aluno, não aluno sem professor. No Karatê, eu entendo dessa forma. Então, quanto mais o processo anda, mais todos ganham. Não tem perda aqui. Tem perda momentânea. Ontem o Yokohama ganhou. Amanhã o Ipiranga ganhou. A BK ganhou. Não, mas é momentos. Agora, é um crescimento. E eu acho que o Busca faz aquele negócio do... Poxa, o que eu fiz aqui? O que eu posso fazer de melhor? Então eu vou melhorar? Né? Acho que essa é a mentalidade, assim funciona, né? Então beleza, na próxima eu vou melhorar, eu vou chegar lá. Onde que nós estamos errando? A gente detectou que estávamos errando de um ponto. Opa, evoluímos. Mas vamos falar de amanhã, né? Amanhã para quem? Acho que vai ser mais para frente. Vai ao ar mais para frente. Estamos na véspera. Na véspera de uma competição. Então amanhã vai ser um evento muito bacana. Sim. Ok, então fator casa, ótimo, fator quantidade, ótimo, tudo bem, mas é um momento onde tu consegue avaliar como é que está o teu formato. Como é que estamos? Estamos bem. Melhor, não, falemos de novo aqui, cara. E é assim que crescemos, né? Eu sou muito tranquilo. E acho que cresce para o Estado, né? Porque isso afeta as outras associações de uma certa forma, porque hoje existe uma concorrência muito grande na parte esportiva, única e exclusivamente, no número de medalhas lá da pontuação da Yokohama e da ABK, mas as outras olham e falam, opa,
A gente quer chegar, né? Eu quero fazer com que meus atletas tenham... Então eu vou ter que melhorar para chegar naquele nível e aí todo mundo se puxa. Faz com que tire daquela zona de conforto, né? De o cara falar assim, estamos ganhando, tá bom. Mas sabe quando a gente pensa... Desculpa, pode ir. Não, eu não ia falar. Mas quando a gente olha, Vitor, só o processo competitivo e só o resultado, aí eu acho muito pequeno esse olhar. Quando a gente olha nesse formato todo que existe 2 equipes, e tem várias outras muito boas também, mas que estão com quantidade boa. Quantidade de atleta corresponde à quantidade de alunos. Que eu falo alunos, não falo atletas. Sim, atleta é um percentual, né? Percentual. E aí, se eu entendo que eu tenho muitos alunos, esse professor também está mais próspero. E a equipe está mais próspera, e a gente cresce como sociedade. E eu consigo criar novas experiências, porque com o Vanderlei crescendo bem, eu consigo viajar para acompanhar um Pan-Americano fora, ou eu consigo viajar para minha família, para um lugar que eu queira. Isso vai me conectando, virando insights, e eu consigo evoluir o meu trabalho. Experiências novas. Eu só consigo... Eu lembro que uma vez, até vou dividir com vocês, eu fui na gestão do falecido professor Dursi. Eu fui para Almere, na Holanda. Voltei para a CBK, primeiro campeonato Almere internacional. Nunca tinha uma Premier League fora, eu tinha ido para outros eventos de outra entidade. Cheguei lá, assim, um evento maravilhoso. Na Holanda, uma cidadezinha ao lado, entrei no ginásio, 4 quadras e no meio uma quadra central. Já imaginaram o formato normal, já viu. Só que nessa quadra central, suspensa, vamos imaginar a mesa, no meio da mesa tinha um espaço mais para cá, entre esses espaços aqui, vamos ver se ficou bem claro. E aqui tinha 3 mesas, cadeiras, toalha, aguinha, garrafinha e um garçom andando. Caramba, o que é isso? Eu já desfoquei, porque a minha veia empreendedora de administrativa é forte. Campeonato nada, vou olhar esse negócio, tá brincando, cara. E comecei a entender, aí estava o presidente da WKF e tal, lá daqui a pouco um garçom vinha servir água. E aí eu comecei a pensar o que eles estavam fazendo, porque eu não conversei com ninguém. Olha a sacada de um processo mais moderno, mais avançado. Tenta entender um campeonato nosso, vamos colocar assim. O Ipiranga. Chegou, abertura, o prefeito fala, o Vanderlei fala, o presidente fala, o Célio fala, todo mundo falou. Aí tu diz assim, vamos começar o campeonato. Beleza. Prefeito, dá um passinho para o lado. Prefeito, encosta ali. Cara, a gente não consegue tratar as autoridades como elas merecem. O que eles entendiam lá? Que qualquer autoridade que eles quisessem que chegasse lá, sentava numa mesa e tinha uma visão privilegiada de camarote no meio do campeonato, tomando aguinha, um suquinho. Olha a loucura. Aí olha o caminho como ainda está lento. Eu lembro que eu voltei, eu tinha um estadual no Ipiranga, eu meti uma areazinha de 5x5 lá, meti separação, botei uma mesinha, uma toalhinha, água e... Presidente, é aqui o teu lugar. Não, aqui eu não vou entrar. Tem uma briga para botar ele ali dentro. Porque é muito novo, cara. E o pessoal, os professores chegavam assim, o que é isso? Ah, cara, que besteira, cara. A gente não consegue trabalhar com excelência, a não ser competitiva. No atendimento, na apresentação, a gente não tem excelência. A gente tem excelência, estou falando de uma forma global. A gente tem excelência na técnica. A gente só pensa na veia competitiva e não é só isso. E isso não é o que nos traz alunos, segundo nossa pesquisa e pela minha vivência. Vanderlei, tu tem um monte de campeão, tem um monte de aluno. Não, mentira, não traz. Mas não traz. Muitos não vêm porque entendem que essa entidade é muito competitiva e eu sou mais fortinho, meu filho é mais devagarzinho, meu filho não é tão rápido, ele não vai ser um bom atleta. Não é essa leitura que a gente tem que ter. A leitura é inclusão, é devolver para a sociedade o que nós temos de bom. E a competição é um detalhe. Eu entendo dessa forma. Sim, perfeito. Eu acho que, não sei, né? Eu sou, como eu sempre falo, eu sou recente perto de vocês aí na área. Mas eu acho que nessa gestão, vou falar de vocês, porque também é um dos responsáveis por ela, né? Nessa gestão, vocês estão conseguindo fazer algumas mudanças bem significativas também nesse ponto. Uma que eu acho muito legal é que o cronograma ele começou a realmente ser um pouco mais fiel, talvez não na logística, mas nos horários, né? E a questão da mesa de honra ficar num lugar privilegiado. Na maioria dos eventos, como está sendo em lugares, né, quadras maiores, enfim, geralmente é espaços multiuso onde tem um palco. E fica bonito, cara, a premiação sendo um palco, aquele,
né? A mesa de honra ficar lá e eles poderem estar acompanhando, acho que isso ficou muito legal. Eu não sei se isso foi iniciativa tua ou se só coincidiu com isso que tu tentou implantar uma vez, enfim. Mas acho que... sabe que assim, essa gestão com o presidente Veroni, como ele falou, é dessa forma. Ele dá carta branca para os coordenadores fazerem e faz, e sem problema. Ele foi muito feliz na escolha. Eu não digo de mim, que falaria de mim, não. Mas do Célio como diretor técnico, ele tem uma visão empreendedora também muito grande, é um empresário. Eu não estou falando de um homem, ele é um empresário também. Então ele tem esse tino de evoluir. O Cleiton, na parte de arbitragem, nossa, um trabalho muito bacana. Elogio, brigo, incomodo, eu sou assim, eu discuto bastante, eu sou de não concordar, eu sou o divergente, não o convergente. Até tu brincou esses tempos comigo e falou, pô, eu sou sempre o que não concorda com nada. Não, eu não concordo, eu falo, eu argumento, aí fica chato, porque eu incomodo, eu argumento. Então, com ele, com a Beth, na financeira, a Julie, então o formato está muito bacana. Mas, para nós evoluirmos mais, a gente vai ter que ir um pouquinho mais além, a gente está no caminho. E aí eu entendo, e aí é um outro podcast, mais uma hora de conversa. A gente marca, não tem problema. A gente vai ter que buscar, com o tempo, uma parceria. Que nós buscamos muito lá em Blumenau. Para te conseguir ir além, tu vai ter que ter parceria. Não tem como ser diferente. Ser privada, de onde tu vai tirar, mas nós vamos tirar, porque eu faço parte do processo, mas vai ter que ser porque chega um limite. Do que dá para ser não feito. Não dá, né? é que na tua casa, tu vai reformar o teu apartamento conforme a tua condição. Mas o cara, o Ícaro, né? Ícaro. Não é o nome que eu falo sempre. Foi. O Ícaro fala, ô Vitor, tu podia fazer... Não dá, cara. Gastar o teu dinheiro é fácil, como meu amigo Tarcísio fala, né? Gastar, eu não tenho, o teu orçamento é esse. Então, nós temos um orçamento. Nós, no nosso planejamento, não sei se sabe, mas a gente tem um planejamento de mandar o ano que vem 2 técnicos, escolher 2 técnicos. O Vitor e o Ícaro. Vamos para uma etapa da Liga Mundial com a federação pagando para conhecer lá, como eu fui pelo COB. Foi eu e o professor Ulisses na época. Então, são experiências memoráveis, importantíssimas, só que precisa de fluxo, tem que ter caixa, né? Não tem. Então a gente vai esbarrar nisso. Tá ótimo, tá ótimo. Pode melhorar, claro que vai sempre poder melhorar, seja o Ipiranga, seja a Yokohama, seja a federação, mas se nós não tivermos esse aporte a mais, fica difícil, porque é só vontade, né? Sim, só troca os tatame, tá quem paga. só Bota todo o telão aí, tá quem paga. Exato. Mas o karatê, por isso o karatê ele tem que evoluir. Por isso que nós temos que evoluir mais, nós temos que andar mais rápido. Como diz um cara que eu gosto muito, é o Walter Longo, ele diz que algumas coisas estão subindo pelo elevador, né? A gente tem que subir pelo elevador, não dá para subir pela escada que vai ficar muito difícil de alcançar, né? É verdade. Vitor, vamos, infelizmente, encaminhar. Vai ficar outras perguntas aqui. Vamos ficar com... A gente tem que ir encaminhando para o final aí. Professor, eu fico muito feliz. Com certeza a gente vai querer você, o Veroni, em outros momentos. E fazer as nossas visitas também. Fazer lá. Visita lá, com certeza. Mas hoje a gente vai encerrando por aqui, tá? Agradeço de coração por ter aceitado. A gente sabe que é difícil. Se quiser mandar uma mensagem pro pessoal, olhando pra câmera, ou olhando pra gente também, não tem problema. Às vezes, eu às vezes fico meio assim, olhar pra câmera, falar pra câmera, olhar aqui, falar aqui, porque dá, né? Eu já acostumei. Eu ainda tô acostumando. Mas aqui o podcast é muito bacana, né? Sim. Porque ele traz um bate-papo e vai uma conversa e vem outra. É uma conversa de bater papo mesmo, não entrevista. Se tu é entrevista, tu tem que seguir. Siga o roteiro um tempo. Acho que a gente tem o tempo ainda, mas... Eu sempre falo que eu sou muito privilegiado, porque toda vez que eu saio daqui, eu chego em casa assim... Bacana. Aprendi isso aqui eu tenho que aplicar assim, gostei disso, faço isso. Faço aquilo. E hoje tem coisa para escrever. Hoje eu tenho para implantar, inclusive, no meu negócio. Né? Sabe que esse meu... Eu venho faz 3 anos com essa proposta. Primeiro era uma consultoria, depois, agora chama uma mentoria, agora eu tenho uma mentoria pronta, eu apresento, o professor senta comigo, está para ser gravada. A primeira Mike gravou o dela de infantil, agora vai para o meu. Mas a ideia é fazer com que o professor ele tenha esse entendimento diferente, né, Vitor? A gente tem que evoluir, a gente tem que ter um merecimento maior. Sim. Não dá para eu dizer assim, pronto foi, Vanderlei, Estados Unidos. Tá ganhando bem? Não, que bom. Como é que é lá mesmo? Será que vale a pena eu ir? A proposta tem que ser diferente. Sim. Eu tenho que entender que eu posso ir também, eu posso fazer, eu posso evoluir, não pode ser esse... A gente não pode nivelar tão por baixo. Não estou dizendo nível técnico, não estou falando de karatê marcial, não estou falando de competição, estou falando de negócios. Sim.
acho que a gente tem que pagar as contas, a gente tem que evoluir como Se profissional. vive daquilo, a pessoa precisa viver muito bem daquilo, né? Eu também penso dessa forma. Não tem, e tirar essa visão, às vezes, de alguns professores, que não é errada, foi colocada por nós. A gente tem coisas que tu traz do teu pai, opa, eu faço igual meu pai, cara. Não quero fazer assim, vou fazer diferente. Tem algumas coisas que a gente quer, algumas não. Que foi colocado pelos nossos professores, que nunca tiveram muitos alunos, não tiveram tanta prosperidade, talvez, no Karatê, porque não aprenderam isso. E foi colocado quase que quando diz assim, tá, mas vai ganhar dinheiro no Karatê? Tá, mas é minha profissão. Trabalhei, estudei, como é que eu vivo? Então, não tem outra forma senão trabalhar com isso. Então, essa visão eu procuro trazer que a gente devagar vai mudando o processo e vai fazendo com que a gente vá mais longe, e é importante, né? Sim. Como é bom todos poderem viajar, não precisar ficar, eu não me entendo mal, mas esse pedir, eu não gosto, essa ajuda, eu não quero ajuda, eu quero parcerias, eu quero evoluir. Quero né? mostrar que eu também tenho Eu tenho que pra ter te entregar, ferramentas né? para isso, né? Sobre viajar aqui, né? São 26 países, né? 25 países. 25 países. Muito bacana. Com o Karatê. Então é possível. Aí, Vanderlei, qual os melhores que tu foi? Eu gostei muito de Roma, da Itália. Eu sou o Japão, agora, primeiro lugar dos Estados Unidos. Estados Unidos é bom, né? A família gosta muito. É Gramado e Orlando agora é o meu lugar preferido. Então tá. E vale a pena. É isso. É isso, vou deixar aqui, relembrar vocês o nosso pedido. Curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem, deixem perguntas pro professor, daqui a pouco a gente vai lá e aí tem algumas perguntas novas aí para responder. E é isso aí. É isso aí. Não esquece de fazer a compra lá no Zanchinho, usar o cupom, né? Yoko10. Com ele tem o 10% de desconto na primeira compra e você ainda recebe 3% de cashback. Isso aí. Beleza? Vitor, No mais é isso. Oi? E parabéns pelo podcast de vocês, pela iniciativa, Obrigado. pela ousadia até, essa querer participar, os dois ótimos. Eu acompanho, não vejo todos. Eu vejo uma parte, eu acelero. Não vou, isso é mentira, isso aqui vejo todos que não dá. Mas parabéns. Obrigado. Muito bacana. O Karatê precisa de ações, de iniciativas assim, que vai mudando esse só tatame e traz para o todo, que a gente tem muito para entregar para a sociedade, né? Parabéns. Inclusive isso aqui é algo além do tatame, que também foi uma ideia, né? Que nenhum professor teria coragem. A gente falou assim, não, vamos fazer isso aí porque não tem. E o pessoal vem. Vai dar certo. Vai dar certo. Não deixa de ser uma forma de empreender com Karatê também. E evoluir daqui a pouco, talvez tenha outros passos à frente aí que você pode seguir e dar certo. Né? Parabéns, viu? Obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Os.